Olá pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui no canal, dessa vez para falar sobre dois livros que se passam no universo da Pequena Sereia. Bom, antes de falar sobre essas duas belezinhas aqui, eu queria contar para vocês um pouco sobre o conto original da Pequena Sereia, que foi escrito em 1837 por Hans Christian Andersen. E ele é autor de outros contos famosos como O Patinho Feio e Soldadinho de Chumbo. É muito diferente do que a gente está acostumado com as adaptações da Disney. Os contos de fada originais, eles na verdade são bem cruéis e raramente eles têm finais felizes. Eu acho que o Pequena Sereia foi o primeiro conto original que eu li e eu descobri ele não, né? Eu sabia que ele existia, mas eu cheguei ao conto pesquisando para poder fazer esse vídeo para vocês, e a editora Wish disponibilizou no site deles o texto na íntegra, então quem tiver interesse eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho legal vocês conhecerem um conto original de fada, pra vocês verem o tanto que é diferente do que a gente, assim, foi acostumado com as animações da Disney, né, que são aquelas histórias, assim, que sempre terminam com finais felizes. Bom, eu vou começar falando sobre A Bruxa do Mar, por uma ordem de leitura mesmo. Eu li esse aqui primeiro, então vou falar dele primeiro. E eu resolvi gravar esse vídeo em conjunto, porque foram leituras que eu fiz muito próximas uma das outras e que falam do mesmo ambiente, então eu achei que faria sentido fazer um vídeo só. Esse livro aqui, ele ainda não foi lançado no Brasil, então é uma edição super exclusiva que a gente recebeu no Turista Literário no mês de aniversário deles, que foi junho. Então essa edição da HarperCollins tem o selo do turista aqui também na lombada, além de uma cartinha para nós assinantes aqui na primeira página, então é bem legal. Mas se você se interessar, eu sugiro que você dê uma olhadinha no site do Turista Literário se eles ainda têm caixinhas disponíveis, e se não, acho que ano que vem já vai estar aí disponível, então não é um aguardo aí tão grande para eu poder ler essa história. Aqui a gente tem, na verdade, não um reconto da Pequena Sereia, mas sim a história da origem da Bruxa do Mar, que é, no caso, a vilã do conto, mas que é muito diferente da Úrsula que a gente está acostumado. No conto original, a Bruxa do Mar, na verdade, ela nem tem tanto um destaque assim tão grande. Ela é um ser temido ali no fundo do mar, mas que ela acaba sendo só uma pessoa poderosa e que tem a capacidade de fazer com que a Pequena Sereia conclua seu plano lá de se transformar em humana. E aqui a gente tem a origem que a Sarah Henning propôs para essa Bruxa do Mar. Aqui se passa também no século XIX, como o conto foi escrito, na Dinamarca, num vilarejo pesqueiro ali que sabe que depende do mar para tudo. Então, os cidadãos são bem conscientes de que o mar é a vida deles, que é a economia deles, que é a fonte de comida deles, então eles veneram o mar de uma forma muito grande, porque eles têm até, inclusive, festivais que eles fazem para a deusa do mar. E eles sabem também que o mar é grandioso e bondoso, mas na mesma medida que ele dá, ele tira as coisas. Da mesma forma, a bruxaria funciona assim. Qualquer magia que você faz, ela tem um preço. Então qualquer coisa, qualquer bruxaria ali que você vai realizar, ela tem um preço para acontecer. Porém, ao contrário do mar, que é aclamado e que é tão amado pela população, a bruxaria é repugnada e não aceita no vilarejo, e eles acreditam que as bruxas elas devem queimar. E por esse motivo, a nossa personagem principal, Eve, ela já tem um segredo desde muito nova, porque ela vem de uma família de bruxas e ela inclusive é uma bruxa. Ela é filha de um pescador, inclusive o pescador oficial ali do reino, então devido a isso ela frequenta muito o palácio, muito o castelo, e tem contato com muitos nobres, e desde pequena. E aí quando pequena ela criou uma amizade muito grande com a Ana, que é uma das filhas de uma família nobre, e com o Nick, que é o príncipe herdeiro do vilarejo. Os três, eles eram ali um trio inseparável, eles faziam tudo juntos, até que quando eles estão ali com seus 12 anos, a Ana acaba se afogando no mar e é declarada como morta porque ninguém encontra seu corpo. E isso é uma coisa que mexe muito com a Eve, nossa personagem principal. Ela fica muito se sentindo injustiçada com o mar, porque ela acha que o mar tirou algo dela
sem ali muita explicação, e ela não consegue lidar muito bem com esse luto, e quem ajuda ela a lidar com esse luto é o Nick, que também perdeu uma grande amiga, mas ele tem um pouco mais ali de jogo de cintura para lidar com isso. 4 anos se passam e aí a gente tem aonde começa realmente a história aqui do livro, que é quando o Nick completa 16 anos e que agora ele atinge a maioridade ali do local. E ele tem que agora assumir responsabilidades para se tornar o futuro rei, e uma delas é casar-se. Bom, antes de decidir ali quem vai ser sua noiva, né, eles estão comemorando no novo navio da realeza, um navio cheio de pompa, eles estão lá em alto mar comemorando, fazendo uma festa ótima, até que chega uma tempestade no navio e de repente, e antes que eles consigam chegar ao porto, o Nick é arremessado para fora do navio e ele quase se afoga. Ele é salvo por uma menina misteriosa, que ninguém na verdade viu, só a Ivy viu de relance, sem entender muito bem quem era aquela menina e se ela realmente estava presenciando aquela cena. E aí isso passa, todo mundo simplesmente fica feliz do que o Nick tá vivo, e aí a gente chega nas festividades anuais ali do vilarejo, que vão terminar num grande baile de apresentação de diversas meninas nobres pro Nick, para ele poder escolher uma para se casar. Durante essas festividades, no primeiro dia ali, eles têm várias atividades, né? Coisas de comida típica, coisas esportivas, e eles têm também uma cerimônia, como se fosse de queimar as bruxas, né? Porque eles realmente são contra a bruxaria. E nessa cerimônia a Ivy, ela se afasta ali do que tá acontecendo, obviamente muito indignada com tudo aquilo, porque ela não concorda. Primeiro que ela é bruxa e ela não entende o porquê desse ódio todo que as pessoas têm das bruxas. E ela tá ali na beira-mar, dando uma passeada, dando uma esparecida sozinha, e ela encontra uma menina perdida. Essa menina, quando ela vê, ela fica totalmente em choque, porque essa menina é idêntica à Ana, que foi sua amiga que morreu há 4 anos atrás. E ela fica ali com um sentimento muito nostálgico de que talvez o mar tenha devolvido a sua amiga para ela, e muito feliz com isso tudo, que ela nem acredita muito na história que a Annabeth fala que veio fugida de um vilarejo ali próximo, mas a Ivy quer ajudar essa menina de qualquer forma. A Ivy acaba levando essa menina para sua casa, e quando ela chega em casa, a tia dela, que também é bruxa, já percebe de cara que aquela menina é mais do que ela tá falando. E aí essa sensação que ela tem se dá por um certo choque de magia que acontece ali, porque a Annabeth na verdade é uma sereia, e como as bruxas ela também tem poderes mágicos, e a tia da Ivy percebe isso assim. E aí a Annabeth na verdade conta a sua história, que ela é uma sereia que salvou um menino de um afogamento há alguns dias atrás e se apaixonou por ele. O que é esse barulho, gente? Pronto. E aí a Annabeth conta a sua verdadeira história, que ela é uma sereia e que ela salvou um menino do afogamento e que ela se apaixonou por ele. Por esse motivo ela resolveu se transformar em humana, e aí ela se transforma em humana, a sereia, mas esse tipo de magia requer algo em troca. Então ela tem 3 dias para um beijo de amor verdadeiro, e esse amor ele seria o suficiente para ser algo em troca da magia, ou então ela viraria espuma do mar, porque uma vez que a sereia vira gente, ela não pode ser sereia novamente. E aí ela tem 3 dias para fazer isso. E aí a Ivy fica assim, além de toda a nostalgia que ela estava sentindo, ela fica extremamente animada de ter alguém que também tem magia ali perto dela, de poder compartilhar isso com alguém. Então ela tá assim, extasiada com isso tudo. Então ela quer ajudar essa nova amiga de qualquer forma a conquistar o Nick e a permanecer como humana, mesmo que isso queira dizer que a Ivy exponha a sua bruxaria para o resto da sociedade. Bom, a história se desenvolve a partir daí, o enredo basicamente é esse, e quando você vai contando o enredo, quando eu fui escrevendo também a resenha, a história desse livro, ela se confunde muito com o próprio conto da Pequena Sereia, que é uma sereia que se transforma em humana para poder ficar com um príncipe, mas não é. E você vai descobrir isso bem mais pro final, né? A história da Bruxa do Mar, ela se revela só no final do livro mesmo.
e com uma reviravolta bem interessante, que é na verdade o que deixa o livro interessante. No começo, o romance é predominante, isso é um pouco chato e deixa a história meio morna, meio assim, meio sem gracinha, sem muita emoção. E aí vem essa reviravolta, mais do meio pro fim, que deixa a história toda mais interessante e que aí a gente vai entender como que a nossa personagem principal vira a Bruxa do Mar. E eu gostei da explicação, apesar de talvez ter sido um pouco rápida, eu vi algumas pessoas falando que foi muito rápida, mas eu gostei. Eu achei legal, era uma coisa que eu não esperava, então fui totalmente surpreendida, o que eu achei muito interessante. E esse pra mim foi o ponto alto mesmo da história. Como eu disse, o romance ele é meio predominante, o que não me agradou tanto. E também eu gostaria de um pouco mais da bruxaria nesse livro, da questão da bruxa e da magia, porque afinal de contas é a origem da Bruxa do Mar, então eu acho que a magia podia ter tido um destaque muito maior do que teve aqui nesse primeiro livro. Mas no geral é uma fantasia bem legal para quem gosta de histórias de origens de vilãs, é bem interessante. Esse livro, na verdade, ele é uma duologia. Eu acho que é duologia, não acho que é série. O segundo livro já foi lançado e aqui termina com um epílogo que já deixa claro, pelo menos sugere muito bem o que vai ser a história do segundo livro. Eu não vou falar pra vocês, eu até poderia falar sem dar spoiler, na verdade. Dá pra falar sem dar spoiler, mas eu acho que é legal você ler e você tirar suas próprias conclusões. Bom, essa é a primeira dica de livro que eu tenho pra você, se você gosta de fantasias e sereias e um romancezinho adolescente ali, esse livro eu super te indico. E agora eu vou partir para outra história ambientada também no universo da Pequena Sereia, que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Bom, esse livro aqui, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, ele vem causando um certo burburinho aí ao longo da internet desde que ele foi lançado, mais no início desse ano. E eu vou explicar pra vocês toda essa polêmica por trás desse livro. Bom, antes disso vamos falar um pouco sobre o enredo da história, que essa aqui realmente já é uma adaptação do conto original com a história da Pequena Sereia. E nesse caso aqui a Pequena Sereia é a Gaia, a mais nova de 6 irmãs, filha dos rei dos mares. Então elas são todas princesas e a Gaia ela tem a felicidade mais pra maldição de ser a mais bela de todas. O Reino dos Mares ele é um reino um tanto quanto peculiar, no sentido de ser escroto. O Reino dos Mares, ele é machista e patriarcal ao extremo. As mulheres, as sereias, nesse caso, elas não têm direito a nada. Elas não têm direito à educação, elas não têm direito a escolhas, na verdade, elas não têm direito a nada. Quem escolhe seus maridos são seus pais, elas devem obediência primeiro aos pais, depois aos maridos. Elas estão ali na sociedade para tornar a sociedade mais bela. Basicamente é isso. A função delas é ficar bonita ali, se apresentar bem e talvez mostrar alguns dons como cantar, por exemplo. Tudo isso para deleite dos tritãos e principalmente do Rei dos Mares, que é o pai dessas meninas. Bom, como tradição do reino serênico, quando completam 15 anos, as sereias elas têm direito de ir à superfície, conhecer o mundo humano e voltar ali para o reino dos mares só durante um dia. Muitas das sereias nem têm esse interesse, porque todos eles têm um certo medo e um certo ódio dos humanos, né? Porque os humanos são meio amedrontadores para eles, porque tem histórias de algumas sereias que foram capturadas, enfim. E desse ponto de vista eu até entendo, porque a gente humana é meio babaca mesmo. Mas enfim. Só que a Gaia, ela tem um interesse muito grande em conhecer o mundo humano, porque a sua mãe tinha esse interesse muito grande também. E depois a sua mãe desapareceu quando ela tinha apenas 1 ano. E ninguém sabe muito bem ali o porquê. E a Gaia quer saber por que a sua mãe tinha um interesse tão grande ali pelo mundo humano. E aí ela completa os 15 anos e ela vai nesse dia tão esperado por ela. E ela chega lá e fica contemplando toda a vastidão, né? Tudo aquilo que ela não entende, até os peixes voadores, que no caso são os pássaros, e essas coisas que ela não entende, que não tem ali na realidade dela. E ela começa a observar um barco, um navio, que tá tendo uma festa.
E ela tá vendo como que as pessoas estão se portando na festa, estão se divertindo, tomando coisas borbulhantes que ela não conhece. E, em especial, ela fica olhando para um menino, que é o Oliver, que ela aparentemente se apaixonou à primeira vista. Ela achou aquele menino maravilhoso e que ela quer ficar com ele pro resto da vida. Bem estilo Pequena Sereia ali do século XIX mesmo. Essa parte é bem fiel até. E aí, o que acontece? Acontece uma tempestade que vai naufragar o navio causado pelas russalcas, que as russalcas são uma outra espécie de sereia, talvez, que elas são, na verdade, mulheres que sofreram por algum motivo com homens aqui na Terra e que se mataram e que se afogaram e que agora elas vivem no fundo do mar buscando vingança. E aí elas afundam diversos navios para matar os homens e diversas coisas desse tipo, e elas vão fazer isso com esse navio. Elas afundam o navio, só que a Pequena Sereia salva o príncipezinho, inclusive com uma decisão um tanto quanto controvérsia ali, né, um tanto quanto deplorável até por parte dela, mas ela salva o menino Oliver. Mas aí depois ela começa a pensar a que preço foi isso, o que pode acontecer. Por quê? Porque as russalcas já tinham uma guerra anterior com o povo serênico e que tá num cessar-fogo ali, e que essa atitude dela pode desencadear de novo essa guerra. E com muitas perdas, muitas mortes, e é algo que ela não quer que aconteça de forma alguma. E ela volta pro Reino dos Mares, depois desse dia que ela passou lá em cima, com esse segredo. Ela não conta nada, ela tá morrendo de medo das russalcas retaliarem essa ação dela, mas ela não conta nada pra ninguém. Além disso, desse medo constante que ela vive, ela está totalmente deslumbrada com o que ela presenciou no navio, principalmente, daquela liberdade que os humanos têm de poder ir e vir e de poder fazer o que eles querem, que é uma coisa que ela não tem ali nessa sociedade extremamente machista, que a única função dela é ser bonita e que ela não pode fazer mais nada, e que inclusive ela já está prometida de casamento quando ela completar 16 anos, ou seja, dali a um ano, e com um cara que tem a idade do pai dela, sendo que o pai dela já é também super, super velho comparado com os outros, tem idade para ser inclusive a avó delas e não pai, e ela tá prometida para esse cara super escroto e super mais velho. Então, assim, diante de todo aquele deslumbre que ela viu dos humanos, de tudo aquilo que ela encarou como liberdade que eles têm, comparado a tudo que ela tá vivendo ali embaixo, toda aquela insatisfação de não poder fazer nada, de não poder pronunciar o que ela acha, de não poder falar, de não poder ser curiosa, porque sereias não podem ser curiosas, não podem comer direito. Então, assim, ela não tem um futuro ali naquele reino dos mares. E diante disso tudo, ela acha que a solução para todos os problemas da vida dela é virar humana e se casar com o tal do Oliver, que ela acha que apaixonou à primeira vista. E a única forma dela conseguir fazer isso é ela ir até a bruxa do mar e pedir que ela faça alguma coisa, uma magia lá, para que ela possa virar humana. Mas, como a gente já sabe, que teve no outro livro, nesse livro também, toda magia ela tem um preço. E aí o preço de se transformar em humana é bem alto, inclusive bem cruel e bem explícito aqui contado no livro. E ela vira humana e ela quer fazer o menino lá, tal do Oliver, se apaixonar por ela. Bom, a história do livro é essa, né? É bem similar à história da Pequena Sereia mesmo, mas com algumas coisas mais revoltantes. Eu gostei muito desse livro. Eu só não dei 5 estrelas para ele por pequenos detalhes relacionados ali à ambientação do Reino dos Mares, que eu achei que foi muito humanizada. Quando eu tava lendo, foi uma coisa que eu levei mais pro lado cômico, assim, sabe? Eu não parei muito pra pensar. Mas como foi um livro que teve muitos comentários sobre ele, e pra eu poder fazer assim um vídeo mais completo pra vocês, eu procurei muitas opiniões sobre esse vídeo e eu vi algumas pessoas criticando essa questão da humanização do castelo, principalmente do Reino dos Mares, e realmente é uma coisa que me incomodou. Tipo assim, tem escada ali, sabe? Qual que é o sentido de ter escada num castelo de sereias, que tem cauda, que nadam? Então, assim, isso não faz sentido nenhum. E eu acho que podia ter um universo muito mais mágico, né? Porque são sereias, são seres de
outro reino, é outra coisa. Então é só esse detalhe, até essa humanização também presente no conto original. Então é só um detalhe mesmo que não atrapalha muito na leitura, mas que incomoda um pouquinho, porque a gente sempre quer um pouco mais de magia nas histórias de fantasia, né? Bom, agora vamos falar sobre toda a polêmica que esse livro gera. Ele é no mínimo revoltante. E revoltante não necessariamente quer dizer que ele é ruim. Como eu disse aqui, a gente tem uma sociedade no Reino dos Mares, mas uma sociedade humana também, muito machista. Um machismo enraizado, um machismo revoltante, que inclusive era bem comum na época do século XIX, que foi quando o conto foi escrito. O reino ele é muito parecido com o que a gente tinha na época, né, de uma aristocracia de reis e de que era quase que um ditador, e que tinha esse poder do homem sobre a mulher, de que a mulher tinha que se adornar inteira, e usava aqueles espartilhos, aqueles corpetes e aquelas coisas todas, e a função da mulher era meio que só ter filhos e tá ali. E o reino das sereias é muito similar a isso, mas a gente tem também um reino. A gente tem também um ambiente humano aqui que ainda é muito machista de outras formas no nosso contemporâneo, e que a gente consegue relacionar muito à nossa realidade, e que por isso a história ela acaba sendo tão incômoda. Quando a gente fala desses assuntos, e eu falei aqui em alguns vídeos passados sobre esses assuntos que incomodam, né, como o machismo, como o racismo, como a homofobia, são assuntos que a gente sempre tem que discutir. E quando o livro traz isso à tona e isso incomoda a gente, é porque de alguma forma você se relaciona àquilo e você consegue ver isso na sua realidade. E é isso que torna tão assim revoltante, tão difícil de engolir. Tudo que a autora aqui faz é proposital, inclusive as figuras masculinas aqui todas são detestáveis, sinceramente, todas. Eu acho que todos os homens presentes nesse livro são escrotos. Só um ali que aparenta não ser tanto, mas você não pode criar uma opinião muito bem formada sobre ele, porque ele parece muito pouco, mas todos os homens desse livro são escrotos. E aí eu vi muita gente criticando isso, porque fala tipo, mas o feminismo não é para demonizar os homens. Mas eu acho que aqui ela quis exagerar mesmo, nesse sentido do machismo, e é uma fantasia, sabe? Eu acho que todo mundo tem que sempre levar em conta que é uma fantasia e que é uma adaptação de um conto mais antigo e que tem um quê de distopia também. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai julgar um livro. Mas o grande problema que muitas pessoas acharam sobre a questão do feminismo desse livro. Muita gente viu esse livro como uma promessa de um livro super feminista e super engajado nessa questão, porém, em momento nenhum ele se apresenta como um livro feminista. Aqui nas primeiras páginas a gente tem uma carta das editoras falando sobre a história, falando sobre a proposta da autora, e elas realmente falam que o livro, a autora tem um viés feminista, o que é muito diferente de falar que o livro é extremamente feminista. Então a proposta dela aqui, em momento nenhum, é apresentar o feminismo, ensinar o que é o feminismo. Não, é uma fantasia, gente, é uma adaptação de um conto de fadas do século XIX. E ela quis trazer essa questão do machismo e de um pouco do feminismo, como se fosse um feminismo surgindo, principalmente na personagem principal, que ela vê que tá tudo errado, que tem alguma coisa errada ali no mundo, ela não aceita aquilo que acontece no Reino dos Mares, tanto que ela vai em busca de uma outra realidade no mundo humano. É claro que ela ainda também é muito machista, como as suas irmãs sereias e tudo mais, ela ainda tem isso muito dentro dela porque ela é fruto do seu meio. Então você tá ali numa espécie de uma ditadura, sendo que seu pai é o ditador mor. E que te ensina muitas coisas, você não vai quebrar com todo o que você aprendeu durante toda a sua vida de uma hora para outra. Então ela realmente acha que ela se apaixonou por aquele menino, sabe? E ela vai tomando algumas decisões que são contraditórias. Ela tem muitas falas que são inclusive revoltantes, mas também se trata de uma jovem que está se descobrindo. Então eu acho que o viés feminista vai muito disso, dela ter esse poder de questionamento dentro dela.
e de entender que tem alguma coisa errada ali sim, e de buscar um outro futuro, uma outra realidade. Uma outra coisa, e que é muito legal que é feito aqui, é a crítica ao padrão de beleza que a gente tem muito hoje também. E que é feito no Reino dos Mares, porque as sereias elas tinham que se embelezar mesmo que isso causasse dor, mesmo que isso causasse sofrimento a elas. E aí você consegue inclusive fazer um paralelo dessa edição lindíssima da Darkside, né, que não podia ser diferente, que é maravilhosa essa edição, com a história que tem aqui dentro, que é realmente um reino das ilusões, que por fora ele é maravilhoso, ele é muito belo, só que quando você entra na história você vê que ela é bem mais cruel do que você estava esperando. Além disso, um outro ponto controverso para muitas pessoas foi o final deste livro, que muita gente não gostou. Ainda dentro dessas questões feministas, não dá muito pra falar sobre o final sem dar spoilers, mas eu gostei. Eu gostei porque, novamente, vou ficar meio repetitivo, mas eu acho que são as justificativas, assim, pelo que eu entendi do livro e a minha opinião sobre o livro. Ele é uma fantasia. Então, assim, não dá pra gente tomar tudo que tá aqui como uma realidade nua e crua. Não é, gente. Ele é ainda um mundo fantástico, é um mundo que você tem que entender a realidade dele pra você aceitar as coisas que acontecem. E eu gostei pra caramba do final, entendeu? Eu achei muito bem feito. E queria que rolasse algo dessa dramaticidade que rolou, então eu gostei bastante. E eu queria dar um destaque aqui também à personagem da Bruxa do Mar, que é a melhor personagem, que tem passagens ótimas, tem falas ótimas. Inclusive queria ler uma aqui sobre essa questão do padrão de beleza e de como que a gente ainda tem muito disso, que é a questão assim: por que eu ficaria ofendida? Ser chamada de gorda não é um insulto, pequena sereia. É tão sem sentido como ser chamada de magra. São meras descrições. Foi seu pai quem considerou essa palavra negativa e um jeito negativo de ser. No nosso caso, a sociedade, né, que considera isso como uma coisa negativa e uma coisa pejorativa. Bom, o que eu quis falar sobre esse livro aqui, que eu acabei sendo um pouco repetitiva, talvez até um pouco prolixa, mas é que esse livro ele tem críticas muito boas sobre assuntos que a gente tem mesmo que debater e se questionar o tempo inteiro, mas eu acredito que ele fale muito mais sobre o machismo enraizado que a gente tem na nossa sociedade, desde ali do século XIX e muito antes disso até, e que se continua até hoje, e do que é o feminismo em si, né, do que é o movimento feminista e de defender o feminismo. Eu sugiro que vocês leiam, que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu vi muitas resenhas sobre esse livro e eu gostei muito do que a Rê do Palavras Radioativas falou do fato de que você tem que ler um livro e se questionar sobre isso e pensar sobre os atos do personagem, se você acha que tá certo, o que você acha sobre aquilo. E não só esse livro, mas todos os livros que vocês leem, eles servem para isso. Então o livro ele não é um mero meio de entretenimento, ele é um meio de você ampliar os seus conhecimentos culturais e de ampliar os seus pensamentos. E isso só acontece se você questionar tudo ali que você tá lendo. Você não vai aceitar nada como uma verdade absoluta. Então é por isso que eu defendo que todo mundo leia os livros, apesar de eu não ter gostado ou a Raquel não ter gostado. Você tem que ter a sua própria experiência literária e a sua própria opinião. E é isso que eu acho da Pequena Sereia e do Reino das Ilusões. Então não se assustem por aí com muitas pessoas falando que não gostaram. Deem uma chance para esse livro. Eu particularmente gostei muito. Eu acho que ele traz coisas muito, muito bem escritas e que devem ser comentadas, mas sem perder o toque de fantasia, sem perder o toque ali de ser uma coisa mais mágica mesmo, e de ser sereias e de ter uma beleza por trás disso. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esses dois livros aqui. Eles, como eu disse, são totalmente diferentes, então é legal de você ver duas adaptações assim do mesmo universo que são assim muito longe um do outro, mas os dois valem muito a pena. Esse aqui pra quem gosta de uma coisa um pouco mais melosa, de um romance adolescente e de uma história de amizade muito forte e de origem de uma vilã. E esse aqui
com um texto um pouco mais cru, um pouco mais visceral e um pouco mais profundo, né, que leva a alguns outros questionamentos, mas que também é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito. Por favor, se você já leu algum desses dois livros, comente aqui embaixo pra mim, fala a sua opinião. Se você já viu sobre a polêmica desse livro aqui, também deixa aí o que você tá achando sobre isso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, fica a dica de leitura pra vocês e eu te vejo no próximo vídeo.